Quinto episódio da terceira temporada de The Mandalorian estreou no Disney Plus, episódio que nos traz muitas revelações, tanto em relação à Nova República, quanto para a história em si. Nós vamos falar sobre isso agora aqui no Dimensão Zero, mas antes eu já queria pedir a sua inscrição aqui no Dimensão Zero e a sua curtida. Isso não te custa absolutamente nada, mas me ajuda muito a continuar esse trabalho aqui no YouTube. Então não esquece, se inscreva aqui no Dimensão Zero e já deixa a sua curtida no vídeo para falarmos sobre o quinto episódio de The Mandalorian. Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à Dimensão Zero mais uma vez. Vamos falar sobre o quinto episódio, então, de The Mandalorian. Já saímos da metade da terceira temporada, já estamos nos encaminhando para o final dessa temporada de The Mandalorian e agora as coisas começam a fazer mais sentido dentro desse universo. Vamos falar sobre isso agora aqui no Dimensão Zero, sobre tudo o que esse episódio pode nos trazer no futuro. Tá? Porque isso é muito importante. Bom, nós voltamos para Nevarro e para Greef Karga, né, o governador, o embaixador desse mundo, e que agora sofre um ataque de um pirata que nós já conhecemos. Gorian Shard, aquele pirata que nós vimos alguns episódios atrás ali, como quem não queria nada, está se vingando de Nevarro depois do ataque que sofreu do Mando saindo da cidade. Primeiro ponto desse episódio: signos que nós achávamos que não voltariam, que era só para expansão e como easter egg desse universo, para aumentar esse universo de forma muito coadjuvante, aparecem aqui. Gorian Shard é um grande exemplo. Você, como eu acredito, pensou que ele não voltaria para essa história e ele está presente em mais um episódio agora como antagonista realmente dessa história. Gorian Shard volta a aparecer agora para dominar Nevarro. Ele quer que Nevarro seja dele, então ele ataca a cidade e resta a Greef Karga pedir ajuda para a Nova República. E aí nós vemos Carson Teva, esse membro da Nova República, e é lindo de se assistir tudo que eles falam sobre a Nova República. Se nós tínhamos visto um pouquinho dessa Nova República alguns episódios atrás, agora nós vemos de forma mais interna. A beleza, né, a paz que reina em seus prédios não é tão interessante quanto o caos que acontece dentro desses prédios. Mandalorian reforça a tese de que a Nova República cresceu, mas ela cresceu tanto que ela se tornou muito burocrática. E a simplicidade de fazer o certo não existe mais. Quando Carson Teva procura a Nova República para pedir autorização e tropas para ajudar Nevarro, lhe é negado, simplesmente porque Nevarro não quis se juntar de forma burocrática à Nova República. E quando eu vejo algo desse jeito, não sei, mas me recorda muito o que é o Império, só que com umas roupinhas mais claras, sabe? E é muito interessante essa quebra de expectativa. Outro ponto muito interessante aqui é que as histórias começam a se juntar. Se há um tempo atrás nós tivemos aquele episódio desconexo do Dr. Pershing com a Elia Kane, né? Aqui, e essa história começa a se ligar com a história de The Mandalorian através de Carson Teva, que vai procurar ajuda nessa Nova República, e nós vemos uma Elia Kane muito dúbia. Ela parece estar ali, ela parece ao mesmo tempo ser uma traidora pelas suas ações, mas ao mesmo tempo ela parece ser apenas uma seguidora da Nova República muito fiel, tão fiel ao ponto de trair pessoas ou forçar situações para não ajudar um certo grupo. Entende? Que personagem dúbia, e eu acho que ela pode ser muito importante daqui pra frente. Se essa história foi trazida, se ela está presente em mais um episódio, a história de Elia Kane e provavelmente também do Dr. Pershing podem ser muito interessantes no futuro dessa temporada principalmente. E quando nós saímos disso
vamos para o universo dos Mandalorianos, onde o Carson Teva vai avisar que Nevarro e Greef Karga estão sob ataque. Eu senti uma coisa quando os Mandalorianos resolvem ajudar Greef Karga e Nevarro fazendo aquele ataque. O quão sensacional e o quão explorado ainda pode ser Star Wars, esse episódio te mostra isso. As possibilidades são infinitas. Um episódio que parecia ser calmo, que parecia ser o começo de uma história que alguns episódios nos mostrariam um final, que seria a rendição dos piratas ao ataque de Greef Karga e ao ataque de Nevarro, se resolve aqui, trazendo muita ação. Nós temos todos os membros mandalorianos daquela nossa seita, a seita do Din Djarin, esse grupo do Din Djarin mais conservador, indo salvar Nevarro. E é muito interessante ver o estilo de luta e ver esses mandalorianos se juntando e lutando. Se nós tivemos 2 temporadas, basicamente, com um Mandaloriano com Din Djarin em tela, agora nós temos vários, muitos, e isso é lindo de se ver, cada qual com sua história, cada qual com seu estilo, e isso refletido no seu estilo de luta, nas suas armas, quanto nos seus trajes. E ao mesmo tempo que esse episódio consegue nos dar uma história isolada, ou seja, uma história que começa e que termina dentro desse episódio, como uma grande aventura que Mandaloriano é, continua nos contando a grande história dessa temporada. A Ferreira chama Bo-Katan e diz que ela seria a nova líder dos Mandalorianos. Ela seria esse elo entre as raças mandalorianas para uma nova Mandalor. Uma coisa previsível de acontecer, baseado que ela viu o mitossauro. Nós vimos isso alguns episódios atrás, se eu não me engano no segundo episódio, que ela vê o mitossauro resgatando o Din Djarin, só que aqui ela tem a confirmação dela, e ela vai partir em busca de unir outros povos mandalorianos. Quem que ela pode encontrar no meio disso tudo? Moff Gideon. Vimos através de Carson Teva que a nave onde Moff Gideon estava foi atacada por Mandalorianos e ele não estava lá. E aí, para encerrarmos aqui, o que nós podemos ter nesses outros 3 episódios que nos restam, né? Qual será a relação de Bo-Katan e de Din Djarin a partir de agora? Bo-Katan viu o mitossauro, já Din Djarin tem o Sabre Negro. De formas diferentes, esses 2 personagens são chamados a governar Mandalor. Como ficará essa relação? E ao mesmo tempo, eu não consigo sentir tanta verdade em Bo-Katan. Não sei, eu acho que eu sou meio time Din Djarin. Muito interessante mesmo. Gostei de mais um episódio de The Mandalorian que estreou no Disney Plus. Assista, episódio muito bom, que você vai entender essa história isolada que começa e termina no episódio, mas também você vai evoluir na história da temporada. E eu agradeço muito a sua audiência até aqui. Não esqueça de curtir, comentar. Comenta aqui se você já assistiu o episódio, o que você achou desse episódio de The Mandalorian. Se você não assistiu ainda, o que você espera baseado no que eu te contei aqui. Se inscreva no Dimensão Zero, curta esse vídeo, me ajuda muito, não te custa nada. Em breve nós estamos de volta aqui no Dimensão Zero, viu? Tchau, tchau.